Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 28. Mateus 14, 28. Em nome de Jesus, com a palavra do Senhor que nos diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, a batalha é grande, mas a vitória ela é ainda maior. Amém? O texto a qual nós pegamos por base vai narrar um acontecimento a qual estava Jesus e seus discípulos ali, numa ocasião na qual muitos pregadores pregam, a qual nós muitas das vezes ouvimos falar dessa palavra, mas quando nós lemos o capítulo 14 por inteiro, o capítulo já começa com algo triste, pois vai narrar a morte de João Batista. João Batista, um pregador que pregava a palavra, que pregava contra os fariseus, que pregavam contra o pecado, e dessa vez João Batista pregou contra o adultério de Herodes. Então Herodes deu uma festa, e naquela festa tinha a filha de Herodias, a qual Herodes prometeu dar tudo o que ela pedisse. Então ela pediu a cabeça de João Batista. Então, como ele tinha jurado para perante aquele povo, então ele não voltou atrás com a sua palavra. Sendo assim, ele mandou degolar João Batista dentro da prisão. E outro episódio a qual nós vemos aqui no capítulo de número 14 é a multiplicação dos pães e dos peixes, a qual Jesus, ele pega aqueles 5 pães, pega aqueles 2 peixinhos e multiplica e dá para aquela multidão de 5 homens, fora mulheres e crianças. E outra passagem a qual o capítulo de número 14 ele vai narrar é esse acontecimento, a qual a Bíblia vai dizer que Jesus insiste, ou seja, Jesus força os discípulos a irem pegar o barco e ir adiante sem ele. Jesus então ele força os seus discípulos e começa a se despedir daquela multidão, e a palavra vai dizer que ele vai para o monte orar sozinho, e os discípulos então seguem sem Jesus. Mas acontece algo no meio do caminho. A palavra vai dizer que se levantou uma tempestade, se levantou um vento forte, e algo que me chama a atenção é que os discípulos de Jesus eram homens experientes nas pescas, mas aquela tempestade, aquele vento forte abalou o emocional daqueles homens. E quando eles viram Jesus andando por cima das águas, aqueles homens, a Bíblia vai nos dizer que a 4ª vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus aparece para eles, e quando eles veem Jesus andando por cima das águas, eles começam a gritar, eles começam a clamar: é um fantasma. Mas teve um homem a qual estava naquele barco, a qual eu quero mencionar sobre a vida dele. O nome desse homem é Pedro. Pedro, quando nós estudamos sobre a sua biografia, nós vamos entender que Pedro, ele era um homem que falava sem pensar. Pedro era aquele homem que pensava que ele poderia vencer com as suas mãos. Pedro era aquele homem que sempre tomava a frente. Jesus, quando fazia
uma pergunta, logo Pedro iria responder, pois Pedro, segundo os historiadores, Pedro, ele era o mais velho, ele era o mais experiente, então ele se achava o homem que tomava frente, e isso que me chama a atenção de Pedro. Pedro, ele tinha atitude, mesmo sem pensar em agir, mesmo sem pensar em falar, Pedro, ele tomava uma atitude mediante alguma adversidade, mediante alguma situação. E o que me chama a atenção também de Pedro é que Pedro passou pela escola de Jesus Cristo. Pedro sentou na cadeira e Jesus ensinava, e eu creio que Pedro olhava para Jesus Cristo e olhava admirado. Creio que Pedro olhava para Jesus Cristo e via a autoridade, via a sabedoria, e o coração de Pedro começava a bater mais forte. Creio que quando Jesus pregou o sermão do monte, Pedro sentado, os olhos deles brilhavam e via Jesus falar com tanta sabedoria, com tanta excelência, e creio que Pedro olhava para si mesmo e disse: eu não tenho condições de ficar do lado desse homem, eu não tenho condições de andar com esse homem. Mas Jesus pegou Pedro como pega um vaso, Jesus pegou Pedro como pega, irmão Isaías, o ouro, e passou ele pelo fogo e tirou todas as impurezas e colocou aquele homem como um apóstolo, pregador da palavra do Senhor. É isso que o Senhor faz na vida de um homem. Mas o que me chama a atenção de Pedro é que Pedro, ele não hesitou em andar sobre as águas. O que me chama a atenção de Pedro é que Pedro, quando todos estavam gritando de medo, quando todos estavam até mesmo tampando o seu rosto e gritando: é um fantasma, ele veio nos pegar, e Pedro, como mais velho, como mais experiente, se colocou na frente e disse: se é tu, Jesus Cristo, manda que eu ande sobre as águas. É aqui que eu quero chegar nessa palavra. É o dilema que eu e você temos na nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos entre a fé e o medo. Muitos de nós ficamos nesse impasse entre a fé e o medo. Muitos criticam Pedro por ele ter afundado, mas se esquecem dos discípulos que ficaram gritando no barco. Muitos criticam Pedro por Pedro ser até mesmo com pouca fé, mas eu olho para os discípulos que ficaram gritando com medo. Pois Pedro, ele foi um homem de fé. Pedro foi um homem determinado. Pedro foi aquele homem que disse: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda-me que eu ande sobre as águas. Aqui, quando nós falamos de fé, muitas pessoas se associam fé como algo único, e nós, como pregadores da palavra, como conhecedores da palavra, temos que saber que existem alguns tipos de fé. Existe a fé natural que todo homem, todo ser humano ele tem. Existe a fé salvífica, que vem pela palavra. Existe a fé viva, que é aquela que nos impede de nós sermos derrubados, de nós precedermos. Existe também o dom da fé, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo número 12. E também existe o fruto da fé, que Paulo fala aos Gálatas. Aquela fé que cresce, aquela fé que nós regamos todos os dias, aquela fé que vem pela palavra, aquela fé que nós vemos os milagres, vemos a nossa vida mudar, e a nossa fé vai se aumentando cada dia mais. Isso é o fruto da fé. E havendo fé, os enfermos são curados. A Bíblia também nos ensina que há 3 condições para que as pessoas sejam curadas. Há 3 condições para que uma pessoa enferma ela venha a ser curada. A primeira condição é a fé daquela pessoa que está enferma. Se ela não tiver fé que ela vai ser curada, isso vai ficar muito difícil daquela pessoa sair daquela situação. A
A segunda condição é das pessoas que estão orando em prol daquela pessoa que está enferma. Talvez uma pessoa pede uma oração para o irmão: eu estou enfermo, eu estou debilitado. Mas muitas das vezes as pessoas olham para a situação daquela pessoa, situação crítica, olha para o laudo médico e diz: o médico disse que essa enfermidade não tem jeito, não tem solução. É aí que muitas das vezes a nossa fé é abalada. Aí que a nossa fé ela parece que esmurece. Quando nós vemos aquela pessoa no leito do hospital, quando nós vemos uma pessoa em situação de rua, um traficante, uma meretriz, um bêbado que chega para você: irmão, ora por mim, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa vida. E nós olhamos só o estereótipo daquela pessoa e nós falamos consigo mesmo: será que Deus pode mudar a vida dessa pessoa? Aí que a nossa fé é muitas das vezes abalada. E a terceira condição é daquela pessoa que ele tem o dom de curar. Se ele também não acreditar na cura, na libertação, na transformação daquela pessoa, nada pode ocorrer. Glória ao teu nome, Jesus. Então nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer abundantemente, muito mais daquilo que nós pensamos ou nós imaginamos. Porque o próprio Jesus, ele diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível quando eu e você colocamos certeza, colocamos fé, colocamos convicção naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Se nós acreditarmos e não esmorecermos, Deus vai fazer, Deus vai operar. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Mas Pedro, ele não hesitou. Glória a Deus. Pedro, ele não teve medo naquele momento a qual ele falou: Jesus manda eu andar por cima das águas. Jesus disse uma palavra: vem. Aleluia, Deus. Jesus deu duas ordens para os discípulos: vai, pega o barco e vai para o meio do mar. Ou seja, é uma ordem, é imperativo. Jesus falou: vai. Porque Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos. Aleluia, Deus. Mesmo você tendo experiências maiores, mesmo você tendo uma experiência maior na presença de Deus, com a palavra de Deus, vai vir situações que muitas das vezes você vai começar a tremer as pernas. Aleluia, Deus. Você vai começar a falar: e agora? E aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Será que eu grito? Será que eu avanço? Para onde que eu olho? Para a direita? Para a esquerda? Mas Pedro estava olhando para Jesus e Jesus falou: vem, pode vir, eu me encarrego do resto. Pedro não se importou que aquele local era uma água, mas aquele mar se tornou chão para Pedro. Aonde que a fé é operada, aonde que a fé é exercida, você vai fazer coisas sobrenaturais. Você vai fazer coisas que para a ciência, que para o homem é impossível o homem andar por cima das águas. Verdade. Mas Jesus disse uma palavra: pode vir. Aleluia, Deus. Eu me encarrego da minha palavra. Glória. Foi eu que falei: pode vir, pode pisar, pode andar, pode avançar. Foi eu que mandei, foi eu que te chamei. Então vem, exerça a tua fé. Foi eu que te chamei, Pedro, pode vir, caminha sobre as águas. E Pedro foi, e Pedro andou, e Pedro caminhou. Mas quando Pedro, por um momento, ele tirou os olhos de Jesus. Por um momento, veio o vento e bateu de Pedro. Aquele vento produziu o medo. Aquele vento que veio de fora e produziu algo por dentro. Porque o medo vem de fora e produz algo por dentro. Aonde existe o medo, aonde o medo penetra, a fé sai. Aonde o medo entra, a fé, ela vai embora. Pois há duas condições
condições quando uma pessoa ele sente medo: ou ele luta, ou ele foge. Só há duas condições para uma pessoa que ele se sente medo: ou ele luta, ou ele foge. Elias ficou com medo e fugiu. Davi ficou na posição. Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, o exército de Israel estava todo tremendo de medo. Saul, que era experiente na guerra, Saul, que era um homem forte, Saul, que era um homem valente, Golias afrontou o exército de Israel. E Jessé manda Davi ir consultar, ver se os seus irmãos estavam bem, levar o alimento e trazer notícias para ele. E quando Davi chega naquele campo de batalha, ele vê aquele homem afrontando ao exército do Deus vivo. Ele vê aquele homem falar mal do exército do Deus vivo. Ele não estava falando mal do exército, mas estava afrontando o próprio Deus. Mas aqueles homens guerreiros, aqueles homens experientes, nunca tiveram uma experiência como essa. Nunca tinha enfrentado um homem de quase 3 metros de altura, com uma armadura pesada, com uma espada pesada, um homem que talvez falava grosso, que gritava no vale, e Saul tremia as pernas. Mas Deus mandou Davi ir ali, pois Davi já tinha sido ungido por Deus. Davi já tinha sido apedreado pelo Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo, ele não retrocede. Quem tem o Espírito Santo, ele é valente. Quem tem o Espírito Santo, ele vai para frente. Ele não para diante de uma dificuldade. Ele não para diante de um gigante. Mesmo que o gigante possa ser 2 vezes maior do que ele, mas o que está com ele é maior do que aquele gigante. É por isso que Davi não voltou para trás. É por isso que Davi não ficou com medo daquele gigante, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O medo paralisou o exército de Israel. É isso que o medo produz em nós. O medo paralisa nós. O medo não deixa nós avançarmos. O medo não deixa nós darmos um passo à frente. É por isso que Pedro afundou, porque ele parou. Quando Pedro estava em movimento, ele estava andando. Quando Pedro estava andando, ele estava avançando. Mas quando bateu o vento, bateu o medo, ele parou, ele ficou estático, ele começou a afundar. Aleluia. A diferença de Pedro para Davi, se você ler o texto, Davi não parou. Enquanto Golias avançava sobre ele, ele também avançava. Quando Golias chegou perto de Davi, Davi correu mais para a frente dele. Ou seja, Davi não recuou mediante o medo. Aquele medo que assolava uma nação, Davi foi para cima dele. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi ele foi lutar com o gigante, Saul ofereceu a armadura para ele. Ou seja, Saul queria transmitir o medo dele para Davi. E Davi disse: o seu medo não pode passar para mim. Eu não posso ir para a batalha com o seu medo, porque o seu medo vai me paralisar dentro da batalha. Então eu vou com a minha armadura mesmo, que eu estou revestido com o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, então o medo não cabe dentro de mim, Saul. O medo não pode penetrar dentro do meu coração, Saul, porque o Espírito
falar para Golias. Glória, glória. Quando Golias estava zombando de Davi, Davi avançava. Aleluia a Deus. Quando Golias falava de Davi, Davi avançava. Glória a Jesus. Mas Davi olha para ele e diz: eu vou arrancar a sua cabeça. Aleluia a Deus. Mas como que Davi ia arrancar a cabeça do Golias, sendo que Davi não tinha espada? É isso que é a fé. É isso que a fé produz. Glória a Jesus. Davi já estava vendo aquele gigante caído Glória, glória. e a cabeça dele arrancada. Aleluia. Davi foi um homem de fé. Ele já viu aquele gigante caído, ele quer a cabeça dele arrancada sobre as mãos. É isso que a fé produz em nós. Sim, Deus. É isso que a fé produz no nosso coração. É nós enxergarmos quando ninguém está enxergando. É nós acreditarmos quando ninguém está acreditando. É nós dizermos: eu venci, sendo que você ainda nem saiu do lugar. É isso que a fé produz. É isso que a fé que o Espírito Santo produz em nosso coração. Eu creio, Deus. Mas o medo ele é ao contrário. O medo te trava. Oh, glória a teu nome. O medo faz você sepultar o seu ministério. Teu nome, Pai. O medo faz você sepultar o chamado que Deus tem para você. O medo te faz não sair do lugar. É por isso que aquele homem enterrou o seu talento, pois ele teve medo. O seu Senhor veio comprar o seu talento e disse: cadê o meu talento? Ele disse: eu enterrei. Por que você enterrou? Pois eu tive medo. Enterrar significa sepultar, tirar de circulação. Ou seja, ele matou o talento, ele matou o chamado, ele matou o propósito por causa do medo. O medo paralisa. A fé faz você romper barreiras. Aleluia a Deus. Eu gosto de pensar que Pedro, ele batalhou naquele momento que ele estava afundando. Glória, glórias. Porque Pedro ele sabia nadar. E por que ele afundou? Pedro era um pescador. Pedro era habituado a estar naquele lado. Mas Pedro não queria perder o sobrenatural. Talvez Pedro pensou: daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Aleluia. Foi o mesmo Pedro que disse lá em Mateus capítulo 17, quando ele viu Cristo glorificado, ele viu Moisés e Elias, ele disse: Senhor, o Senhor não quer que eu faça 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? Pedro não pensou nem nele. O que ele queria é estar na presença de Deus. Ele queria estar perto de Jesus Cristo. Oh, aleluia a Deus. É por isso que Pedro não nadou, porque ele queria viver o sobrenatural. E ele começou a clamar a Deus. Glória, glória. Ele começou a clamar a Jesus Cristo. Glória, glória, glórias. E outro ponto que o medo faz com a pessoa, Aleluia. o medo ele cega a pessoa. O medo ele produz cegueira. Glória ao teu nome, ó Deus. Porque Pedro estava tão perto de Jesus que ele não conseguiu enxergar Jesus. O medo cegou tanto Pedro que ele estava a uma distância de um braço de Jesus, ou seja, ele já estava ao lado de Jesus. Pois Jesus só estendeu as mãos e puxou Pedro novamente por cima das águas, ou seja, Pedro andou 2 vezes sobre o mar. Ele foi e voltou para o barco.
Pedro viveu o sobrenatural. Aleluia. É isso que a fé produz em nós. A fé quer que nós vivamos o sobrenatural de Deus. É por isso que o inimigo ele tenta colocar tanto medo no meu coração, tanto medo no seu coração, pois ele sabe, se a sua fé for aguçada, se a sua fé for uma fé fervorosa, você vai ver coisas sobrenaturais. Você vai viver o sobrenatural de Deus. É por isso que o inimigo ele quer te deixar com medo. É por isso que o inimigo ele tenta te afrontar de todas as formas. Glória, glória, glória a Deus. Porque ele sabe se a sua fé for uma fé fervorosa, e quando você orar pelo enfermo, você vai dizer: esse enfermo vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Essa pessoa vai ser liberta em nome de Jesus Cristo. Quando você pegar esse microfone para fazer o clamor da vitória, quando você orar com fé, as vidas serão alcançadas. É por isso que o inimigo ele não quer que você produza fé. É por isso que ele quer que você fique com medo, fique acuado, fique andando cabisbaixo, pensando que você não pode, pensando que você não vai avançar. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus. É por isso que ele quer produzir medo na igreja. Pois Paulo ele fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim um espírito de fortaleza. Deus quer operar coisas sobrenaturais na nossa vida, mas nós ficamos nesse impasse entre a fé e o medo. Enquanto os discípulos gritavam com medo, Pedro andou sobre as águas. Enquanto o exército de Saul ficava com medo, Davi avançava. Enquanto muitos ficam com medo, você tem que avançar, pois você vai viver o sobrenatural de Deus. Glória a Jesus. Quantas oportunidades você não perdeu por causa do medo? Quantas oportunidades você não deixou de fazer por conta do medo? Pois pensar que você não consegue, pois pensar que você não é capaz. Mas foi que nem Jesus disse para Pedro: vem. Foi Jesus que te chamou. Então ele se encarrega. Então ele vai cumprir a palavra que ele disse para você. Mas o vento bateu em Pedro e ele afundou. Mas Pedro não ficou calado. Pedro começou a clamar a Jesus Cristo, e Jesus estava pronto para socorrer ele naquele momento. Quando nós passarmos por dificuldade, quando nós passarmos por tribulações, mesmo nós sermos experientes ou não, nós temos que clamar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai estender as suas mãos e vai nos colocar novamente para cima. Que você possa ficar com essa palavra. Não fique com medo, mas fique com fé. Busque a fé. Que a sua fé hoje, que a minha fé hoje venha sair daqui aquecida, inflamada. E que quando nós colocarmos as mãos sobre uma pessoa, quando nós ministrarmos uma palavra sobre uma pessoa, quando nós orarmos pelo propósito, orarmos com fé, orarmos acreditando, orarmos e falar: já deu certo, eu vou avançar, eu já venci, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus, e você pode aplaudir ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.